E o Conselho Monetário Nacional, o CMN, aprovou no final da semana passada as resoluções que regulamentam o aumento das taxas de juro pré-fixadas com recursos controlados e as regras de funding do crédito rural no âmbito do Plano Safra 2019-2020, anunciado pelo governo na semana passada e que reservou mais de 200 bilhões para a temporada que teve início no dia 1º de julho. Mas houve algumas novidades. Uma delas é que o CMN decidiu que as taxas pós-fixadas de juros nas operações de crédito rural, que não tiveram adesão significativa de produtores rurais, passarão a valer apenas para as operações de investimentos na safra 2019-2020. Mas nós vamos saber mais sobre este assunto no comentário do analista de agronegócio João Pedro Cotidias. Bom dia, João. Bom dia a todos vocês. No Brasil, os empréstimos são dinheiro caros, muito caros. Primeiro porque você tem uma concentração bancária. 2 bancos estatais, 3 bancos privados, detêm mais de 65% da movimentação financeira das atividades bancárias no Brasil. Segundo, o governo, a União, com seus déficit monstruoso da Previdência, não consegue gerar um superávit primário para pagar os juros, ela é a grande tomadora de dinheiro, ou seja, ela suga a poupança brasileira. Os bancos pegam o dinheiro e jogam em títulos do Tesouro e não se preocupam, teoricamente, com o problema. Então, o pouco que tem de poupança acaba o governo sugando e tirando da atividade produtiva, vamos falar assim. Terceiro, você agora que se regulamentou a questão do bom pagador, o selo do bom pagador, não é lógico que uma pessoa que cumpra as suas obrigações, que pague em dia, que faça sacrifício para manter o seu crédito, ela seja equiparada para os bancos como aquele que não paga, que ele tem que correr risco em cima dele. Então, hoje existe a figura do bom pagador, o rating, a avaliação de risco desse cara é menor, teoricamente vai pagar juros menores. Agora, quando você olha, e agora surgiu um novo fator extremamente preocupante, é uma febre de recuperação judiciária. E não são coisas pequenas, o da Odebrecht são 98 bilhões de reais, e você tem grandes produtores que estão fazendo recuperação de 1 bilhão, 850 milhões. Isso é preocupante, primeiro. Por quê? Porque você, muitas vezes, se o cara tem um problema de frustração de safra, um problema climático, alguma coisa, é uma coisa razoável. Porém, muitas vezes, foi um endividamento excessivo deles, que chegou a um ponto que não consegue mais pagar as contas. Isso, o que está acontecendo hoje? Você vai criar uma figura para aumentar mais os riscos que o sistema financeiro tem de aplicar no setor rural. E, consequentemente, os bons pagadores, aqueles caras que pagam, que muitas vezes tiveram que vender parte do seu patrimônio para manter o seu crédito, vão sofrer consequências. Então, por isso que o Plano Safra, para essa soma de valor, quando você vê, o Plano Safra passa a ser importante, porque você vê os demais taxas no sistema financeiro são absurdas. Se você for pegar qualquer empréstimo, o tal de juro composto, você pega uma taxa de 4% ao mês, vai chegar no fim do ano, em 12 meses, estava devendo 60% daquele valor que o senhor tomou. Quando você olha, então é muito preocupante nessa atividade que você tem um risco climático, você tem uma série de riscos, assumir juros tão altos como são no Brasil, cheque especial, cartão de crédito. Então, isso é coisa, em um país sério, ia muita gente para a cadeia. Então, o Plano Safra passa a ser extremamente importante para os produtores rurais brasileiros. Vamos mostrar as taxas que foram aprovadas? Que aí nessa tela você vê, quando os grandes produtores, eles passaram de 7% para 8% ao ano, houve um aumento. E na área de investimentos, os custeios, para o médio produtor, ficou em 6%, e investimentos 7%. Pronaf, esse realmente há um subsídio embutido nisso. Porque se você olhar as taxas Selic, que são as taxas cobradas interbancárias, nós estamos em 6,5% há muito tempo já. E ao passo que o Pronaf, para o pequeno produtor, ele chegou de 3% a 4,6% ao ano. Por que isso é importante? Isso muitas vezes não é um fator técnico, é um fator social. Ou seja, muitas vezes se faz recurso para manter esse pequeno produtor no campo.
O erro que tem nesse processo é que não há uma assistência técnica efetiva. Precisaria haver uma assistência técnica efetiva. Nós sempre estamos comentando aqui no programa que o pequeno produtor está solto no espaço. Ele precisaria ter um esforço, primeiro, para agregá-los, para que eles trabalhassem em conjunto. Segundo, uma assistência técnica efetiva. Hoje, nós temos em quase grande parte dos municípios brasileiros empresas formadas por profissionais de ciências rurais, agrônomos, veterinários, zootecnistas, que poderiam prestar uma assistência técnica a ele. Esse sim, uma parte, se pudesse botar mais 1% em cima para assistência técnica, seria muito importante. Para quê? Mas com o compromisso de atuar em bloco, ou seja, 10, 12 produtores escolheriam um deles como referência, se aplicariam, seria um modelo para que os outros copiassem ações para melhorar a sua produtividade, seja em grãos, seja em animais, etc., leite, etc., e com uma assistência técnica efetiva naquele produtor e, por sua vez, os demais receberiam benefícios desse trabalho. Porque não adianta, o crédito, sempre quando foi feito o crédito rural no Brasil, ele foi com um objetivo, levar a tecnologia. Na média, aconteceu isso. O Brasil está com 60 milhões de hectares plantados e você tem uma produção de grãos de 238 milhões de toneladas. Ou seja, ela funcionou, ela levou a assistência técnica a um grande número de produtores. Vamos pegar a outra tabela, a outra tela. Moderfrota, esse é um juro bem maior, 8,5% até 10,5%. Será que há subsídio nisso aí? Não há, ao contrário, é um juro real bastante pesado. E por que as máquinas no Brasil são tão caras? Uma parte do problema chama-se questão tributária. Outra parte é questão de energia, custo de energia, uma série de custos chamado custo Brasil. O problema todo é que as máquinas poderiam ser bem mais baratas do que são hoje se não houvesse essa carga tributária, se não houvesse esse imbróglio que nós chamamos de custo Brasil. Uma máquina hoje custar 1 milhão, 1,5 milhão, é complicado o produtor pagar isso aí. Ele tem que ter um uso muito grande desse equipamento para gerar receita, para poder ter rentabilidade. E aqui seria importante também a figura da terceirização. Muitas vezes o pequeno produtor ele compra uma máquina e ela fica ociosa na sua propriedade. Seria muito mais razoável, muito mais econômico, muito mais sensato que ele terceirizasse, pagasse por serviço. Pagou o serviço, foi feito, vai lá, PT Soluções. Agora, uma máquina parada na sua propriedade, virando puleiro de galinha, ou o peão às vezes usar para tomar uma pinga num barzinho próximo da fazenda, é complicado. Você fica com dificuldades para você cumprir, pagar isso aqui. Porém, é uma taxa bem maior. E interessante que com os recursos, normalmente o primeiro recurso que esgota é o do Moderfrota. Normalmente o governo tem que aportar mais recursos por cada demanda que existe. O Fundo Café, de 7% a 9,5%, que é um fundo destinado à lavoura da cafeicultura, que nesse momento deve estar preocupada com essa questão desse frio no Brasil. Parece que algumas regiões de café geou, e isso realmente causa um problema muito sério. O ABC, Agricultura de Baixo Carbono. O Brasil assumiu compromissos com a comunidade internacional de recuperar 15 milhões de hectares de pastagem degradada. Para você recuperar essa pastagem, você precisa de recursos para calagem, fosfatagem, preparo de solo, conservação de solo, etc. E esses recursos normalmente são recursos pequenos, 3, 4 bilhões de reais. Nessa área, se o governo quiser cumprir as suas metas com a comunidade internacional, 15 milhões de hectares, 12 milhões de hectares de recuperação de áreas de vegetação permanente, as APP, etc., que nesse plano safra foram contemplados com recursos, ou seja, o produtor pode, daquele passivo ambiental que ele tem na sua propriedade, demonstrado pelo cadastro ambiental rural, pelo CAR, ele pode buscar recursos para atender essa obrigatoriedade que ele tem. Então, quando você olha todo o plano, você vê, na realidade, um total de 220 bilhões de reais. É um valor significativo, bem maior que no ano passado. Normalmente, esse dinheiro todo acaba não sendo aplicado,
Porque aqueles juros que eram pós-fixados, a maior parte dos recursos o produtor não quis tomar, em função do risco de ter que pagar uma taxa de juros mais alta na hora da sua liquidação. Então, ele acabou deixando para lá. Esses juros aqui são juros pré-fixados, ou seja, ele sabe quanto que ele vai ter que pagar no vencimento dos seus empréstimos. Agora, a grande questão também que tem que se preocupar é a questão da oportunidade do crédito. O crédito tem que ser na época certa. Não adianta você liberar custeio para o produtor em dezembro. Custeio da safra de verão em dezembro, você cria problemas homéricos para o produtor. Tem que se liberar com antecedência, com tempo para ele comprar os insumos, comprar sementes, comprar tudo, plantar a sua lavoura e, com isso, ele ter condições de cumprir o seu empréstimo. O fato mais positivo nesse plano foi a questão do seguro rural. Dobrou-se o valor que o governo vai ajudar a pagar o prêmio. Por que ele não toma recurso do seguro rural? Primeiro, por causa que são poucas seguradoras no Brasil. Quando é pouco segurador, normalmente o prêmio já é muito caro. Segundo, o governo, no momento que ele se propõe a colocar R$1 bilhão para ajudar a pagar o prêmio, você cria uma condição melhor para que mais produtores se interessem pela questão de fazer o seguro rural. O seguro rural é extremamente importante para o produtor rural. Por quê? Porque ele põe em risco o seu patrimônio cada vez que ele vai fazer uma lavoura. Uma lavoura de soja hoje não sai por menos de R$3.000. Uma lavoura de algodão custa R$8.000, R$9.000 por hectare. Então, são recursos muito grandes que não pode correr um risco de vir uma geada, uma seca, uma chuva na colheita, etc., que são fatores que acontecem com uma certa frequência e há uma necessidade. Então, o seguro rural foi uma coisa positiva. Esse 1 bilhão pode ser que traga mais gente para o processo, consequentemente, possa haver uma diminuição do prêmio a ser pago por cada um de vocês.